Exalta o teu nome, Jesus. Muitas vezes eu fico pensando, quando eu olho para cada um de vocês, quando eu observo o que Deus vai fazendo dentro da história que Ele tem conosco, eu fico assim, admirável. Eu, às vezes, me pego orando, clamando a Deus, e fico assim, extasiado com a graça de Deus nas nossas vidas. Porque tudo que Deus está realizando, através desse ministério, fala a respeito de cada um de nós. Fala de cada liberação da parte de Deus por meio de nossas vidas. E Deus vai fazendo, Deus vai salvando, Deus vai realizando a sua boa obra por meio de cada um de nós. É como você olha, ouve um louvor como esse. Eu fico ali e falo, Senhor, isso não pode vir da minha esposa. Isso é a presença do teu Espírito. A presença do teu Espírito. Aí você vê, às vezes aqui, o louvor ao Senhor, aquela segunda voz. Às vezes, irmão, não sei se eu viajo muito, se eu ando muito lá, mais lá do que aqui, parece que tem anjo cantando. Sabe? E é só o poder de Deus, querido, para desobstruir um coração que foi contaminado, destituído da glória de Deus e ser alcançado por uma regeneração, queridos, ser salvo. É só realmente o poder de Deus por meio das nossas vidas, como ontem, aqui no culto, que uma mulher adentrou as portas dessa casa de oração desesperada, a ponto de querer se matar, e por meio da presença de Deus, do culto que nós prestamos aqui, o Espírito de Deus reverter totalmente. A mulher que veio de outra cidade, veio parar aqui, foi impulsionada por Deus a adentrar nessas portas. Então, entenda a dimensão da onde nós estamos caminhando em Deus. E mais uma vez eu digo, deixa o Espírito Santo de Deus remover do teu coração toda dúvida, sabe, toda dúvida, todo sentimento de incapacidade. Não se trata de você em você, mas se trata do que Ele é em você, da autoridade dEle por meio da sua vida. É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos verdadeiramente sendo expostos à glória de Deus. E é impossível, debaixo desse entendimento, nós não vivermos um avivamento, irmãos. É impossível, debaixo desse entendimento, nós não vivermos uma abrangência. Por quê? Porque aí toda limitação começa a cair, queridos. E o que está em nós vai fluir, sem resquício, sem problemática. E nesse segundo período, que é uma interação dentro daquilo que nós estamos ministrando, o tema é consagração. E dentro desse tema, um tema tão pertinente e importante, para que a gente desenvolva em plenitude o caminhar de Cristo por meio das nossas vidas.
Então, o que eu quero diferenciar aqui com você? Eu quero diferenciar a santificação da consagração, ok? Santificação é uma coisa, consagração é outra coisa. Então, santificação nós sabemos que ela é posicional, ok? E ela é processual, tá? Santificação ela é inicial e ela é progressiva. Então, como que ela é inicial, posicional? Qual que é a sua identidade? Às vezes eu vejo pessoas que se dizem que acreditam em Jesus Cristo orar como se fosse um pobre pecador, né? Nós não somos nada sem ti, e aquelas orações mais voltadas ao sentimentalismo do que à apropriação bíblica. Preste atenção em algo, querido. Você recebeu a Jesus, mas crê de verdade que Jesus Cristo morreu, ressuscitou pela sua vida? Então você saiu da posição de pecador e agora você entrou numa posição de santo, santa de Deus. É como o apóstolo Paulo escrevia as cartas aos pecadores de Sorocaba, aos pecadores de São Paulo. Não, aos santos. Porque a sua posição no mundo espiritual está vinculada a Cristo Jesus. E por que é importante você entender isso? Porque a palavra cria onde? No mundo espiritual. O poder da vida e da morte se encontra na língua, se encontra na palavra. Se você está orando a todo tempo, eu sou um pecador, eu sou um pecador, sou uma pecadora, sou uma pecadora, é automático. Isso vai desenvolver na sua vida. A Bíblia diz que como o homem pensa, assim ele é. Tudo pela fé nós nos apropriamos de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então a sua posição é de santo, sua posição é de santa, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Nossa, pastor, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, de vez em quando sai uma palavra assim, assado. Muito bem, querido. Aí entra a santificação processual, a santificação progressista. Você não é perfeito, eu também não. E a santificação processual, ela só vai terminar, querido, quando os nossos corpos forem glorificados. Porque é o que a Bíblia diz: devemos ser irrepreensíveis e nos manter em santificação, na onde? No espírito, na alma e no corpo. E o nosso corpo só de fato será totalmente santo quando for glorificado. Então, quando você tem esse entendimento, pela fé em Jesus Cristo, você auxilia o Espírito Santo mediante a graça para te livrar, querido, da palavra que você falava, do modo que você conduzia a sua língua, os seus pensamentos, tudo vai caindo. Por quê? Porque você entende que você é um santo, uma santa, e você compreende que há um processo de Deus a fim de te santificar. O Senhor, Ele vai te santificando, Ele vai te transformando de glória em glória. Então, como eu falei no domingo, santificação não é o tanto que você tem de Deus, mas é o tanto que Deus tem de você. Agora, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É um caminho, ok? Se é um caminho, Ele está caminhando com você, sim ou não? Se Ele está caminhando com você, todos os que são guiados pelo meu Espírito, esses são chamados filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito Santo é aprender do Espírito Santo todos os dias.
Nossa, outrora eu tinha um temperamento tal, do jeito que vinha, voltava. O Espírito Santo começa: não é assim, né? Vai por essa vertente aqui. Aí às vezes a gente: não, Espírito Santo, eu vou de novo por aqui. Aí a gente quebra a cara, ele continua, querido. Não, vai por aqui. Age com sabedoria. Ao invés de entrar no conflito assim, entra assado. E aí nós vamos o quê? Sendo santificados. Vamos nos parecendo com Cristo Jesus. Vamos sendo transformados, sobretudo aqui, O espírito está pronto, mas a alma necessita de ser transformada, é o que Romanos diz. Não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos. A renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pelo amor de Deus, pare de se ver como um pecador e uma pecadora. Porque isso não é a sua posição, você não é um coitado, você não é uma coitada. É como se você menosprezasse, querido e querida, o sacrifício de Jesus Cristo na sua vida. Tudo é pela fé. E pela fé em quem? Em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo. Essa é a loucura que os gregos não entenderam. Então, por que nós deixamos de usufruir o poder santificador de Deus? Porque muitas vezes nós estamos como aqueles que se perdem. O evangelho é o quê? Loucura para os que se perdem. Poder para nós, porém para nós é o quê? Poder de salvação. Poder de Deus. Então todos os dias, você tem que se lembrar da sua posição. Eu sou um santo, eu sou uma santa. Você vai cair ainda na conversa fiada do diabo? O que Apocalipse diz, que ele que é o acusador dos irmãos e acusa de dia e de noite. Você vai cair na conversa do acusador, do derrotado? Até quando? Até quando você vai deixar ele remover o que foi conquistado na cruz do Calvário com preço de sangue e que é direito seu, que é herança sua, por direito legal e legítimo? Então a posição, querido nosso, é de santo e santo. E dentro disso, entenda, você vai errar várias vezes. Você vai errar, querido, várias vezes. Eu vou errar várias vezes. Eu já desencanei, irmãos. Essa é a verdade. Sabe aquele lance da imaturidade de ser perfeito? Porque é sério, irmãos. Eu vou entrar só um pouquinho. Gálatas capítulo 3 diz que se o filho, ele, mesmo sendo herdeiro de tudo, for ainda menor de idade, imaturo, de nada difere de um escravo. Só que se você ler o capítulo 3 de Gálatas, sabe o que vai falar? Que o filho menor de idade precisa de tutor. E sabe quem que é o tutor? A lei. Pode ou não pode, né? A regra é essa, a regra não é aquela. Precisa de tutor, precisa da lei. Mas o filho maduro não, ele entende que ele é santo, ele entende que a graça de Deus é sobre a vida dele, ele entende que tudo é direito dele e que não dá mais para cair na conversinha do diabo que vem nos acusar. E aí sabe o que acontece? Se cumpre o que a Bíblia diz lá em Tito. A graça de Deus, ela nos instrui a viver uma vida santa, justa e piedosa nesta presente era. O detalhe é que nós queremos só viver pelo Logos, está escrito, então eu vou dar conta de fazer. A letra mata, o Espírito vivifica, querido. Sem o Espírito Santo, sem a graça, nós vamos viver totalmente fora da posição. Totalmente, sendo subjugado nas nossas emoções, paralisado em qualquer situaçãozinha que acontece, e sempre capengando nos mesmos pecados.
Irmãos, pela graça de Deus eu posso falar aqui, ó, olhando nos olhos de vocês. Não tenho problema com pornografia, não tenho problema, querido, com mulher dos outros, problema com dinheiro. Está aqui o administrador, nem dinheiro passa na minha mão. Quiser saber das finanças da igreja, vai lá na contadora, está tudo lá. Pensamentos, posso falar olhando nos olhos de cada um de vocês aqui, ó, diante do meu Deus. Mas isso não é de mim, queridos. É o entendimento da graça de Deus. E a graça de Deus nos oportuniza isso. Porque quando vem alguma seta inflamada na sua mente, aí você fica lá, como xiita, se batendo, tentando se santificar. Não posso. Sendo que era tão simples. Deus, vê esse pensamento aqui. Eu entrego diante do Senhor e descanso, segundo a tua graça. Foi pago um preço, um sacrifício foi realizado. Espírito de Deus, me santifica e vamos caminhar. Que força que o mundo espiritual das trevas vai ter sobre a sua vida? Se você não está dando mais os armamentos para ele, você não está mais agora lutando com as armas carnais, mas você está lutando com as armas espirituais, e as armas espirituais destroem sofismas e todo o conhecimento que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, queridos. Então, santificação é o tanto que Deus ele vai ter de você. É processo. E é maravilhoso nós termos o nosso Pai Celestial nos ensinando, querido. Em vezes que até na situação, querido, do equívoco, é constrangedor o amor do Pai. É constrangedor a maneira que Ele nos trata. A Bíblia diz que Ele nos atrai com cordas de amor. É tão constrangedor. Você fala, olha, Pai, não tem como eu fazer um negócio desse de novo. Porque é tanto amor que o Senhor tem por mim. E o Espírito Santo revela. Irmãos, nós temos que parar de sermos crianças, lutar pelos nossos direitos, porque já foi conquistado tudo, é direito nosso, é herança nossa. Precisamos ficar disputando com ninguém, competindo com ninguém. Só temos que deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar e nos santificar, porque você já tem toda a herança, já está disponível para a sua vida. Mas primeiramente entenda, você é um santo e você é uma santa. Você não é um pecador e uma pecadora, se o sangue de Jesus está sobre a tua vida. O sangue de Jesus está realmente sobre a tua vida? Então, querido, você é um santo e uma santa de Deus. Agora, consagração, querido. Consagração fala de nós não simplesmente obedecermos a Deus, que é o que a santificação ela nos proporciona. Santificação está atrelada à obediência. A consagração não. Ela não é simplesmente nós realizarmos as coisas lícitas, mas é nós abrirmos mão daquilo que é lícito por amor a Deus. É ir além, querido. A palavra consagração é devotar-se, é ser devoto a Deus. Então vamos ser sinceros aqui? Vamos ser sinceros? Até um ímpio, até um pagão, ele consegue, sim ou não, fazer coisas certas? Até um ímpio, até um pagão consegue fazer coisas certas. A consagração nos leva além, querido.
Não se trata de fazer tudo certinho, mas se trata, querido, de abrir mão até do que é lícito a mim, para eu ir além em agradar ao meu Deus. Quem é que consegue abrir mão dos seus direitos? Quem é que consegue abrir mão do que é lícito para si? Se não somente aqueles que amam de fato e de verdade a Deus e são movidos pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero fazer menção de uma palavra que se encontra em 1 Coríntios 7, versículo 35. Primeira Coríntios 7, versículo 35. E diz assim: estou dizendo isso para o vosso maior benefício, não para restringir-vos da liberdade, mas para que possais viver de maneira honrada, em plena consagração ao Senhor. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo ele está ministrando aqui, e vai entrar um pouco naquilo que eu ministrei na primeira ministração. O apóstolo Paulo, diante da igreja aos Coríntios, está instruindo, por conta do momento de perseguição que eles estavam passando. Olha, se você está casado, permaneça casado. Se você não casou ainda, é melhor que fique solteiro. Por quê? Por conta do momento, do tempo que nós estamos vivendo. E ainda mais, o que ele está dizendo? Isso para o vosso maior benefício, não para restringir-vos a liberdade, mas para que possais viver de maneira honrada, em plena consagração ao Senhor. Em outras palavras, preste atenção, aquilo que nos distrai, nos impede de nós nos consagrarmos ao Senhor. O que ele está tratando aqui é a respeito das distrações. Ali tem um contexto, mas aqui para nós pode haver outro tipo de contexto que nos distrai para que nós não nos consagremos ao nosso Deus. Poderíamos então citar algumas coisas aqui, como eu citei no domingo. O Espírito Santo de Deus falou comigo a respeito das redes sociais. É lícito ou ilícito usar as redes sociais, irmãos? É lógico que é lícito. Mas para eu ir nos lugares que eu tenho que ir no Senhor, eu tive que abdicar, renunciar até mesmo o que é lícito por amor ao meu Deus. Se você muitas vezes pegar o seu celular e você faz muito uso da rede social e colocar lá quanto tempo você está usando a rede social, tem um marcador lá. Meu irmão, minha irmã, se você usa mais do que 1 hora, 1h30, abole isso da sua vida, isso está distraindo você demais. E troca e faz o seguinte: começa essa 1h30 a devotar-se a Deus, a orar, a estar diante de Deus. Porque nós não podemos dar mais do nosso tempo, que é a nossa vida, as distrações da vida, do que ao nosso Deus, segundo aquilo que nós fomos chamados como ofícios sacerdotais e ministros do Evangelho que proclamam a grandeza do nosso Deus. Vocês vão entender isso um pouquinho mais. Vocês vão ver isso na vida, não de um homem, mas na vida do nosso Deus, do próprio Jesus Cristo de Nazaré. Poderíamos então colocar uma série de situações aqui. Hoje nós temos séries para todo tipo de gosto, sim ou não? E querido, quando você pega uma série para assistir, você passa dias, mas tipo assim, parece que é um negócio, né? Nossa, tem que chegar lá tal, para assistir.
Dá um faniquito até, queridos. E a consagração, irmãos, ela vai nos levar além da obediência. Ela vai nos levar a um lugar de agradar o nosso Deus. E você vai ver, querido, que a presença do nosso Deus é muito melhor do que série. Entenda algo que eu vou aqui ministrar debaixo do que o Espírito Santo liberou. Você que é casado, comece a se consagrar e ir além com Deus. Você vai ver como o seu casamento ele vai ser equilibrado. Irmãos, eu falo aqui olhando nos olhos de vocês aqui, ó. Tá minha esposa aqui. Meu casamento é equilibrado, queridos. Eu sei a minha posição, a Maria sabe o posicionamento dela, e quando eu digo equilibrado, é equilibrado em todas as áreas, inclusive na área que somente os casados podem usufruir. Consagração. Se você não está tendo vertente de diálogo, está tendo interferência no diálogo, você, filho com pai, pai com filho, esposo com esposa, ouse a não se distrair e a verdadeiramente abdicar e abrir mão até daquilo que é lícito, por amor a uma consagração, a devotar-se a Deus. Eu preciso que você entenda, querido, quem você é. Eu preciso que você entenda os lugares que você caminha. O desejo do meu coração, querido, é que as pessoas comecem a te chamar de louca, Vivi. Maria Clara, essas meninas é tudo louca. Essas meninas enxergam anjo durante o dia. Nós, durante a noite, meu Deus, as meninas têm visão de rio fluindo, é isso aí, queridos. É desse jeito. É assim que Deus faz, porque é outra estrutura, é outra esfera, queridos. Hebreus 11:3, pela fé, nós compreendemos que toda a terra e o universo fora criado pelo invisível, e abre a dimensão espiritual para a sua vida. Esse é o desejo do meu coração, que todos vivam a loucura do Evangelho, a loucura de andar no reino de Deus, a loucura de nós nos consagrarmos ao Senhor sem distração. Então analise o que te distrai. O que é lícito e o que te distrai. Esse lugar não é um lugar fácil de conquistar, querido. Não é. Porque esse lugar, ele é um lugar que o Espírito de Deus vai tentar te levar, só que muitas vezes sua carne, pessoas vão tentar te colocar em uma outra ambientação. Mas o Espírito de Deus, ele vai tentar de todas as formas te levar para este lugar. Olha só o que Jesus, ele então viveu. Mateus 4. Primeiro estágio da vida de Jesus aqui, antes dele começar a exercer o ofício sacerdotal, lembrando que
Jesus, ele esperou 30 anos para ser batizado por João Batista, e a partir dos 30 anos é que poderia-se exercer o ofício sacerdotal. Então ele aguarda para que se cumpra toda a lei, ele é batizado, e a partir de então as escrituras afirmam que Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É plano espiritual ou não? O que diferencia a sua vida de Cristo? Sendo que na verdade ele morreu para que você tenha a vida dele e não tenha mais a sua. Ele foi exatamente para você ter o mesmo espírito que ele tinha. O que difere? Agora, entenda algo. Versículo 2 diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus está fazendo o que aqui, queridos? Ele está se consagrando. Ele está indo além da obediência. Jesus, ele era o verbo encarnado, não havia pecado nele. Não sei se você está entendendo. Não entra na lógica humana o verbo encarnado, o próprio Deus, ter que se abdicar, ter que se consagrar, ter que deixar de comer, querido, para enfrentar o diabo, para enfrentar a tentação. Agora abra aí em Lucas 4. Eu gosto muito desse evangelho porque é um evangelho que fora escrito debaixo de uma apuração minuciosa de como era a vida de Jesus. E no capítulo 4, eu não sei como que vai estar aí na sua Bíblia, na King James diz: pleno do Espírito Santo. Tem alguma versão diferente aí? Cheio. Vamos lá. Olha só. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Queridos, Jesus, ele estava cheio, pleno do Espírito Santo. E ele se consagra a Deus. Durante 40 dias e 40 noites, ele se abdica de se alimentar a sua carne, para ir além. Mas Jesus, ele já estava pleno, ele já estava cheio do Espírito Santo. O detalhe é esse, querido, é que nós como ministros, muitas vezes, nos contentamos apenas com os processos iniciais do que Deus tem para nós, e nós não avançamos aos processos profundos daquilo que Deus deseja nos revelar e nos levar à centralidade, à plenitude daquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas. E entenda algo: o ministério de poder, o ministério de sinais, maravilhas e prodígios que Deus tem para mim, Deus tem para você, não tem como, querido, não basta simplesmente ser pleno, ser cheio do Espírito Santo. Não se trata de ser cheio e ser pleno do Espírito Santo de Deus. A consagração, ela vai oportunizar algo para a sua vida e para a minha vida. É o que aconteceu na vida de Jesus. Versículo 14 do mesmo capítulo. Então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Dá um aplauso a Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Olha a vida de Jesus, queridos. Aleluia. Pense, queridos, foi conduzido ao deserto, se abdicou, se consagrou, pleno do Espírito Santo,
Mas pleno do Espírito Santo, Jesus não conseguiria realizar as obras que o Pai desejava que ele realizasse sobre a face da terra. E através da consagração, foi mais fundo, foi mais fundo, foi mais fundo, e ele voltou no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, queridos. Como ministros, não é cantar, não é dançar. Como ministro, como sacerdócio real, é se mover, querido, cheio e no poder do Espírito Santo. Estar cheio e se mover no poder do Espírito Santo. Jesus, ele se consagrou. Jesus verdadeiramente, ele não se distraiu. Você está tendo a oportunidade aqui de ser um agente da parte de Deus na sua geração, de forma peculiar, de forma única da parte de Deus, no tempo que você está vivendo. Irmãos, essa casa de oração não precisa de ministros que querem status. Essa casa de oração não precisa de ministros, querido, de faz de conta. Essa casa de oração não precisa de ministros, queridos, que querem o aplauso de homens. Essa casa de oração precisa de ministros, irmãos, irmãs, que de fato querem viver algo na sua geração, algo de Deus na sua geração, algo relevante da parte de Deus em sua geração. Queridos, nós não podemos crer num Deus que nos deu tudo isso, que conquistou tudo isso para nós, e nós vivermos uma vida mediana, nos contentarmos, querido, com uma vida simplória diante de Deus. Com isso eu estou dizendo para você, é tempo de você abdicar, querido, do que é lícito, para romper com os seus medos. Chega de medo, chega de dúvida. Você precisa de entrar em um lugar, querido, que o poder do Espírito vai tomar tanto a sua vida, que nem você vai se reconhecer mais. Assim como Jesus fez com todos que passaram por Ele. Pedro, você é como uma cana agitada pelo vento. Ora você está com raiva, ora você está chorando, ora você está alegre, ora você está triste. Mas eu não te vejo assim, Pedro. Eu digo que tu és Petrus, você é rocha. É isso que Deus está propondo para nós nesses dias. Uma vida em Cristo Jesus, querido, plena. Você tem o Espírito Santo de Deus, Ele te conduz, não é possível, não se trata de uma condução humana. O pastor Lorival pregou aqui, aprendendo e tendo um coração ensinável, uns com os outros, mas também com o Espírito. O Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo ele te conduz, sobretudo aos lugares de consagração, os lugares que você tem que verdadeiramente entrar, juntamente com Ele. Lugares que serão despedaçados, irmãos, às vezes as pessoas, nossa, mas tem um legado geracional assim, complicado. Todos nós temos, irmãos, todos nós, essa é a verdade. Todos nós temos um legado geracional terrível.
O lugar da consagração vai fazer com que você não se sinta mais vítima do legado geracional, mais vítima das consequências e das situações, mas vai verdadeiramente te mostrar o poder do Espírito Santo. E esse lugar de rompimento agora nós temos que abdicar das distrações, daquilo que nos distrai, para a gente começar a se relacionar por propósito. Como são os seus relacionamentos? Seus relacionamentos são embasados nos seus sentimentos ou são embasados no propósito? Se são só nos sentimentos, querido, esquece. Você não vai viver, querido, o que Deus tem para a sua vida. Você vai viver agradando o outro, mas agradando a Deus não. Mas se os seus relacionamentos são embasados em propósito, você vai ter relacionamentos verdadeiros que vão te impulsionar para o centro absoluto da vontade de Deus. Se eu quero agradar os outros, já não sou mais servo de Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo ele afirmou e ele disse. Gálatas capítulo 1. Agora, analisa a vida desses homens. Analisa a vida do apóstolo Paulo. Um lugar de consagração, querido. Como ministros, nós não podemos de maneira nenhuma negligenciar, querido, a leitura bíblica. Ah, mas eu não tenho tempo. Acha tempo, querido. Acha tempo para o Senhor. Ah, mas eu trabalho, acontece isso, aquilo outro. Irmãos, irmãs, ninguém é maior do que Deus na sua vida. Acha tempo. Se renda verdadeiramente ao Senhor. Pare de desculpa, pare de vitimização, entre no lugar de consagração, abdique-se daquilo que é lícito. Ou é como aquele filme, Tropa de Elite, né? Ou pede para sair, ou vai, ou pede para sair, ou vai, ou pede para sair. Para que o Espírito Santo te impacte e restaure a sua identidade, querido, eu preciso de falar isso para você com todo amor, com todo carinho. Eu preciso de ter a coragem, querido, de ser aqui um instrumento cirúrgico, um bisturi. Porque enquanto você querer ser afagado, enquanto você querer, querido, que o seu ego predomine, a sua alma seja assim, olha, floreado, você não vai conseguir, querido, entender que o próprio Espírito, Ele deseja te levar para esses lugares profundos de consagração. O próprio Espírito levou Jesus, querido, ao deserto, para Ele estar ali se consagrando. Não foi o diabo, foi o próprio Espírito Santo, e Ele estava pleno do Espírito Santo. Sabe por quê? Pega no seu espírito, porque nada nas nossas vidas é usurpado. Jesus não teve nada usurpado, Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes Ele esvaziou a si mesmo, pelo que Deus o exaltou e deu um nome a Ele, que está acima de todo outro nome, onde toda língua há de confessar e todo joelho há de se dobrar. Escute, o que Deus tem para você, as posições espirituais que Deus tem para você, não vai ser usurpado, não. Vai ser mediante, querido, aquilo que você verdadeiramente se desprender e dar para Ele. Você acha que o apóstolo Paulo foi ao terceiro céu à toa? Primeiro, querido, não teve esposa. Não, calma aí. Só para descontrair um pouco, né? A gente conversa lá em casa. Segundo, querido, 14 anos no deserto da Arábia, meu Deus, aprendendo do mestre.
14 anos aprendendo do Cristo ressurreto. Pensa. O que eu estou querendo de você nessa noite, mediante o Espírito Santo? Você consegue dar pelo menos 15 minutos do seu tempo em consagração a Deus? De uma forma constante. Para mim, querido, no meu modo de ver, é patético eu falar isso com vocês, pedir 15 minutos do tempo de vocês, ministros dessa casa de oração, ao Senhor. Mas é o que o Espírito de Deus colocou aqui. Porque quem sabe nós começando com 15 minutos constantemente, Ele vai conseguir levar para meia hora, para 1 hora, para 2 horas. Quem sabe Ele vai conseguir nos levar para níveis de renúncia, querido. De conseguir não estar mais preso na avareza, sabe? Eu tenho falado com a minha esposa constantemente. Se prepara, meu amor. Se prepara, meu amor. Estamos para vender a casa lá. E o desejo do meu coração é queimar em oferta ao reino de Deus, irmãos. Em consagração ao Senhor. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Tudo o que passa no altar do Senhor como consagração, querido, Ele devolve de uma forma multiplicada. Aprenda isso. Tudo que passa no altar do Senhor como consagração, Ele devolve de forma multiplicada. Tudo. Então eu quero finalizar, querido, pedindo para que você deixe o Espírito Santo de Deus ampliar a vida de Cristo em você. Você tem o Espírito Santo, legal. Pleno do Espírito Santo. Mas não se permita viver fora do poder do Espírito Santo. Há o poder do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Você não vai precisar de chamar, querido, o pastor fulano de tal, o apóstolo fulano de tal. Você vai impor as mãos e vai ser o instrumento de cura, de salvação, de libertação. Você. Há lugares que Deus deseja com que nós conquistemos nessa noite. Tudo o que nós estamos sendo ministrado, tudo que o Espírito Santo de Deus está nos expondo, entenda como iniciou essa ministração. Ele fala do início, revelando todo o futuro. Hoje nós estamos aqui. Quem entender o que está sendo ministrado nesse tempo aqui, conversa comigo daqui 5 anos. 4, 5 anos. Aí nós vamos conversar daquilo que Deus está realizando hoje. Então se coloque em pé no seu lugar, querido. E eu quero fazer uma oração simples diante do Senhor, diante do nosso Deus. Para que Ele nos auxilie a discernir as distrações, a abdicar-se das distrações. E toda a nossa vida, ela será alinhada, toda. Sabe o medo que você tem de ficar sem dinheiro? Vai sumir.
Sabe o medo, querido, que você tem assim de não dar certo aquela situação? Vai sumir. Sabe o medo que você tem assim de ser rejeitada, de não ser aceito? Tudo isso vai sumir. Tudo isso vai sumir. Então, de uma forma bem simples e sucinta, eu só peço para que você abra o teu coração. Espírito de Deus, diante do Senhor, estão aqui aqueles que o Senhor convocou, aqueles que o Senhor chamou, aqueles que o Senhor vocacionou. E por amor, tu tens dispensado um tempo único e sem igual na vida de cada um aqui. Eu suplico, Espírito de Deus, que o Senhor toque o profundo do íntimo, e no nome do Senhor Jesus Cristo, manifeste o teu poder capacitador, para que esses ministros, eles estejam como Cristo, aptos a não só discernir a tua direção, mas a obedecer a tua direção, a caminhar segundo a tua direção, e a dispensar, Paizinho querido, ao invés da distração, a consagração. A consagração ao Senhor, Pai. E eu clamo para que desta maneira, aquilo que o Senhor tem mostrado a cada um, aquilo que o Senhor já deu a cada um, aquilo que o Senhor tem compartilhado a cada um, comece a ser efetivamente materializado, Pai, nessa terra, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, Pai, eu suplico e clamo para que pessoas aqui comecem a não se reconhecer mais, comece a ser tocado, mudado, transformado no profundo da estrutura, no cerne, no âmago, Senhor. Direciona, Espírito de Deus, a tudo aquilo que o Senhor deseja, como consagração ao Senhor. E sejam, Pai, todos cheios do Espírito Santo, e se movam no poder do Teu Espírito Santo, realizando as mesmas obras, e as obras maiores que o Senhor mesmo delegou e ortogou, para que cada um vivesse. É a minha oração, Senhor, agradecido a Ti, no nome precioso de Jesus de Nazaré. Amém, e graças a Deus. Vamos cantar então esse louvor aqui, né? Aproveitar essa unção que está aqui nesse lugar, uma unção densa. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti.
aos teus pés me rendo, pois a tua glória tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com sua glória e poder. Sua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Amém, queridos. Pastor Rafa, tem mais alguma palavra para liberar? Amém. Então vamos encerrar. Que o Espírito Santo possa ter vazão no nosso coração para continuar ministrando aquilo que Ele ministrou e tem ministrado nesses dias, em nome de Jesus. Que a gente não venha perder o time, né? Fecha os teus olhos, Pai. Nesse momento nós entregamos e apresentamos o nosso trajeto para a nossa casa. Nós já te agradecemos pelos anjos do Senhor que acampam ao nosso redor e nos livra de todo mal, Senhor. Obrigada pelas nossas crianças que estão aqui, pelas voluntárias que estão no Ministério Infantil, cuidando dos nossos filhos, dando a eles, nesse momento, a ministração de alegria, fazendo um cinema ali atrás, que o Senhor possa recompensar essas vidas, e não só aquelas que estão aqui hoje, mas todos os voluntários e voluntárias que se proporam a nos abençoar nesses dias de imersão, Pai. Que no nome de Jesus, o Senhor possa abençoar a casa, os filhos também, dessas pessoas que estão aqui conosco, Deus. Obrigada por cada lanche, obrigada pela possibilidade de estarmos aqui nesse tempo maravilhoso e nesse tempo que é dedicado ao Senhor, para nosso crescimento, o crescimento de cada um aqui, Paizinho, como equipe, como ministros de Deus. Leva-nos, Pai, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor, da Tua proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, se você puder ficar um tempinho aqui só para ajudar a gente no que precisar ali, a Jo, né? No lanchinho, que precisar na arrumação, nós agradecemos muito, aqueles que puderem, tá bom? Vão na bênção. Exceto o pessoal de Boituva, que tem que ir embora.